2, 3, valendo, sem cara feia. Tem cheirinho do mar, tem cheiro de camarão, que delícia. Ih, comer ou não comer esse grilo, hein? Eis a questão. São exatamente 7 horas da manhã, nós já chegamos aqui no aeroporto de Guarulhos, na capital paulista. Estamos indo em direção a Belo Horizonte. Ninguém tomou o café da manhã, porque nós estamos guardando a nossa fome para uma refeição um tanto inusitada. Aguarde! Belo Horizonte é o 6º município mais populoso do Brasil. Estima-se que cerca de 2,5 milhões de pessoas vivem aqui. Referência em sustentabilidade, Belo Horizonte já recebeu prêmios por investimentos na área de energias renováveis e por desenvolver ações voltadas à mitigação das mudanças climáticas, representando o Brasil no cenário mundial. Em meio a tantos investimentos e avanços, com certeza não foi ao acaso que Belo Horizonte se transformou em nosso cenário para falar simplesmente de um assunto que vai revolucionar a alimentação brasileira. Não estamos falando dos queijinhos, docinhos e biscoitinhos maravilhosos, tão característicos dessa região. Nós estamos falando dos insetos. E aí, ficou grilado com isso? Calma, gente, é normal, fica tranquilo. Aqui no Brasil, a maioria das pessoas passa a vez, torce o nariz e nem se imagina comendo uma baratinha, por exemplo. Mas isso aqui, porque em muitos países por aí as pessoas já estão há muito tempo se deliciando com esses bichinhos no cardápio. No mundo, 2 bilhões de pessoas já se alimentam de insetos. Isso quer dizer que 1 a cada 3 pessoas manda para o bucho um grilinho, uma formiguinha e até uma barata. Se para nós pode parecer nojento, na América Central, no Sudeste Asiático e no Oeste Africano, eles são servidos em restaurantes caros e finos. E o brasileiro aí comendo mosca, mas não é no sentido literal, gente. Brincadeiras à parte, o assunto é sério. Segundo a ONU, Organização das Nações Unidas, 11% da população global não tem o que comer. E a população só tende a aumentar. O que isso significa? Que comer inseto pode passar de curioso a necessário. Sabe-se que desde 2015 até 2065 precisaremos produzir muito mais alimento do que já foi produzido nos últimos 10 mil anos, além de aumentar em 50% a nossa produção de carne e 70% a nossa produção agrícola. Com certeza, os insetos podem contribuir a aliviar a grande demanda, a fornecer alimentos de qualidade para a humanidade. E muita qualidade. Pode parecer que não, mas os insetos são ricos em proteínas e altamente nutritivos, muito mais que muitas carnes que aparecem por aí nos pratos dos brasileiros, viu? Os insetos, importante ressaltar, são uma boa fonte de proteína de alta qualidade. Em muitos casos, a proteína pode ser até melhor que algumas das carnes, né? Então, é proteína de alta qualidade, são minerais, tem selênio, tem manganeso, tem muitos micronutrientes que são essenciais para a alimentação humana. Tem gorduras também, não? A questão do abdômen das formigas, tem um alto conteúdo de gorduras, então é proteína, é carboidrato, é micronutrientes, então é muito completo o valor nutricional dos insetos. Se para você o apelo nutricional ainda não é suficiente para pensar na possibilidade de consumir insetos, que tal repensar pelo meio ambiente? Os insetos ocupam menos espaço na produção, ou seja,
Ao contrário da pecuária e da agricultura convencional, não exigem desmatamento de florestas e muito menos a utilização de agrotóxicos. Além disso, o consumo de água na produção de um alimento à base de insetos é muito menor que em qualquer outra produção, gera emprego e ainda fortalece a agricultura familiar. E foi buscando acabar com mitos e preconceitos e repensar a maneira como enxergamos os insetos que o Biosfera veio conhecer o trabalho de duas pessoas que têm como missão diversificar o mercado de alimento no Brasil, estabelecer novos hábitos, novas práticas na produção daquilo que pode vir a ser um dia a nossa principal refeição, hein? A ideia da Racuna surgiu mais ou menos em maio de 2015. Luiz Felipe Carvalho, engenheiro e fundador da Racuna. E começou que eu sempre fui um cara que pratiquei muitos esportes e eu sempre tive uma necessidade grande aí por proteínas e esse tipo de alimentação mais saudável e mais proteica. Eu comecei a pesquisar fontes novas de proteína, algo mais natural e mais prático. E eu cheguei numa empresa dos Estados Unidos que eles tinham acabado de começar a fazer alguma coisa do tipo e eles faziam justamente barra de proteína com farinha de grilo. E daí eu cheguei num estudo da ONU e da FAO de mais de 200 páginas, né, que eles incentivam e recomendam o uso de insetos como um fator de segurança alimentar. E eu me apaixonei pela ideia. Bom, eu crio insetos desde bem novo, desde 10 anos de idade, para alimentar os pássaros que eu tinha em casa. Gilberto Schickler, zootecnista, especializado em insetos e sócio da Racuna. Então é desde a infância que eu tenho esse contato, principalmente com um inseto que chama tenebro molitor, que os pássaros consomem a larvinha dele. E eles são excelentes para fornecer vitaminas, minerais e proteínas, principalmente para a época de reprodução. Eu estive numa empresa que comercializava insetos para alimentação animal. Então, durante essa experiência, a gente rotineiramente recebia convites para participar de degustações com insetos. Na verdade, virou uma propaganda nossa de que o inseto era tão bom que os donos também comiam. Então virou uma forma da gente divulgar o produto e mostrar que não faz nenhum mal à saúde, até para do criador. Mas antes de começar a degustar, nós precisamos entender quem são esses bichos. Insetos são um grupo de animais predominantes no planeta Terra. Existem catalogadas cerca de 1 milhão de espécies de insetos no mundo. A probabilidade é que existam bem mais. Existem estudos que falam que pode chegar a 5 até 20 milhões de insetos. Então é o grupo mais abundante no planeta. Viu só? É possível falar que em um cenário de escassez de alimentos, insetos não vão faltar para matar nossa fome. Na Tailândia, no Vietnã, na China, no México, na Índia, países que enfrentam ou enfrentaram sérios desafios com a fome ou com grandes conflitos e guerras, já vivenciam essa realidade há algum tempo. E aí, gente, entra uma questão que é a questão cultural. Cada um come aquilo que necessita, que gosta, que faz bem ou que simplesmente está acostumado a comer. E aí não tem essa de, eu não gosto disso, não gosto daquilo, ou eu tenho nojo disso, eu tenho nojo daquilo. Às vezes é uma questão de necessidade, falta de outras possibilidades. Se o alimento está lá e você precisa se alimentar, então você vai comer. E quem disse que nós já não estamos nos alimentando desses insetos por aí, hein? Que tal acabar com os preconceitos? Biosfera de volta pela sustentabilidade do planeta. O maior problema
não é nem a qualidade, nem os temas ambientais. O grande problema dos insetos são as atitudes do consumidor, que ainda até hoje é uma atitude de não aceitação, não? Então temos que fazer mais trabalho nesse sentido de comunicação para mostrar as vantagens que temos, né? O Ministério do Biosfera adverte, não é para sair por aí catando inseto e comendo. Pelo amor de Deus, não é assim que as coisas funcionam. Nós o que promovemos é a produção, não? Porque com a produção você seleciona o tipo de inseto, as características de inseto, vai ter um melhor controle da sanidade, que é importante, não? Para assegurar que esse inseto não tenha nenhuma doença, não? Então sempre vai ser melhor pensar na produção que na recoleção, né? Na verdade, existem insetos que se podem comer e existem realmente aqueles que são nocivos. As pragas urbanas, elas têm um problema principal de que elas frequentam o ambiente familiar e em determinado período elas frequentam ambientes contaminados. Mas existe uma grande quantidade de espécies de insetos e mesmo as espécies de insetos que habitam esgotos, elas também podem ser criadas de forma higiênica. Você sabia que para produzir 1 quilo de carne bovina são necessários 8 quilos de ração? Já para produzir 1 quilo de carne de insetos, precisamos apenas de 2 quilos de vegetais. A capacidade energética de conversão dos insetos impressiona. Por isso, a Racuna oferece uma diversidade de produtos com novas fontes de proteínas para o público em geral. Mas a questão é, já pode ser comercializado? Quem consome esse produto na real? E quais são os desafios nesse setor? Nós ainda não comercializamos, nós temos aí duas criações pilotos de grilos nesse primeiro princípio, mas para comercializar para alimentação humana é necessário alguns passos aí regulatórios, como a Anvisa, Ministério da Agricultura, mas já temos aí uma barrinha de proteína, uma base formulada por um engenheiro de alimentos parceiro. Geralmente a gente é mais procurado por um público mais fitness, porque eles enxergam o valor nutricional do inseto como uma grande vantagem para eles, né? E a tendência do brasileiro natural é substituir carboidratos por proteínas. Então os grilos, a farinha desses insetos, não só dos grilos, mas tenébrios, outros também, é bem versátil. E isso permite você fazer alimentos tradicionais como pães, macarrão, o que você imaginar com alto grau de proteína, mais sustentável e mais natural. A primeira espécie que eu vou mostrar é o tenébrio molitor. Então aqui é a larva, aqui os pássaros, os peixes, qualquer animal insetívoro come. E o besouro é a fase que o inseto ele reproduz, é a fase de colocar ovos. Ele não é tão nutritivo na fase de besouro, mas pode-se usar também. E por essa você não esperava. O tenébrio molitor, além de revolucionar a alimentação, pode ser a salvação da reciclagem. Cientistas da Universidade de Stanford, na Califórnia, comprovaram que o consumo de plástico não afeta a saúde das larvas. Isso os transforma em um potencial aliado de reciclagem de resíduos plásticos. Esta é a primeira vez em que se obtém provas detalhadas da degradação bacteriana de plástico no intestino de um animal. Vamos ver. Não tem nada, gente, olha só. Mentira! Bom, Ai, meu Deus. aqui é a espécie de barata, a gente chama ela de cinérea apenas, eu vou tampar porque elas começam a fugir. Mas é um inseto que ele é muito usado para alimentação animal. Ele tem mais ou menos 70% de proteína bruta. É uma barata mais de campos, de região agrícola. O que a gente tem aqui? Bom, essa é uma outra espécie de inseto que ocorre no Brasil inteiro. Se chama Gryllus assimilis e o nome comum é grilo preto. Ele é rico em gorduras boas, gorduras ricas em ômega 3, ômega 6.
É um inseto que tem pouca gordura em relação aos outros insetos. Ele é muito mais light. Na China, os grilos são como amuleto da sorte, por conta da sua vitalidade. E aqui, o que a gente tem? Bom, aqui é uma espécie de barata. Se chama barata gigante de Madagascar. Na verdade, essa espécie ela é bem dócil, mas é um outro inseto que também descobrimos que é comestível, que tem um sabor bem agradável quando preparado de forma adequada. Então, gente, depois de tantos benefícios, né, o Gilberto vem falando aqui da proteína, uma série de benefícios, o que me resta neste momento é realmente experimentar. Por que não, né? Por favor. Gilberto, tem algum tipo de recomendação? Bom, existe sim. Aquelas pessoas que têm alergia a frutos do mar, elas podem ter esse mesmo problema com insetos. Não quer dizer que vai ter, mas é uma boa coisa a gente prevenir e avisando que existe essa possibilidade. Tá, Gilberto, eu confesso que estou um pouco nervosa. Mas assim, a gente tem que ter coragem na vida, né? 1, 2, 3, valendo, sem cara feia. Tem cheirinho do mar, tem cheiro de camarão, que delícia. Ó, vamos lá, vamos experimentar, hein? O grilo tá aí, ó. Vamos lá. Bom, hein? É gostoso mesmo. Ai, que delícia. Agora o tenebro, hein? Bom. Eu vou comer mais um, vai. Tem gosto de camarão. Pois é, gente. A única dificuldade é esquecer a natureza desses bichinhos. Se serve como incentivo a você para começar a consumir os insetos, eu e você, nós já consumimos esses insetos através de vários produtos que nós comemos no dia a dia. E olha só, pode acreditar, eu quando era criança comia muito esse bichinho aqui que você está vendo. Esse bichinho chama-se larva de coco, uma delícia, gente, incrível, nutritivo, maravilhoso. Eu até toparia uma nova rodada de larvas, mas eu deixei para um outro dia. Mas eu quero saber de você. E você, toparia um arrozinho com barata no jantar? No espetinho, no churrasquinho? Fica aí como sugestão aí para você fazer aquele encontro de família no domingo e ali assar um monte de barata e degustar. Tchau, até a próxima edição do programa.